Boa noite, Brasília. Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. Estamos no ar com o nosso encontro semanal, programa TV Sindmédico. São 20 horas, 4 minutos, horário de verão, horário de Brasília. E nesta segunda-feira, o presidente do Sindmédico DF, Dr. Gutenberg, e o vice-presidente, Dr. Carlos Fernando, eles receberam médicos especialistas da atenção primária à saúde para uma reunião no auditório do sindicato na noite de ontem, na noite de segunda-feira. A reunião tratou de uma série de questões e contou com a participação da deputada distrital Celina Leão. Hoje de manhã, o Dr. Carlos Fernando foi ao Hospital de Taguatinga apoiar os pediatras que foram chamados a uma reunião com representantes da superintendência para tratar das remoções que estão sendo feitas naquela regional de saúde. Já à tarde, o Dr. Gutenberg, Fialho e o Dr. Carlos Fernando foram à UBS 1 do Riacho Fundo. Hoje, o Dr. Gutenberg e o Dr. Carlos Fernando vão comentar as situações que foram expostas pelos profissionais e o que foi definido nessa reunião. Para isso está aqui o Dr. Gutenberg Fialho, nosso presidente, e o Dr. Carlos Fernando, vice-presidente do Sindmédico. Eu dou boa noite, começando pelo presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, Valdir. Boa noite, Carlos Fernando. Boa noite aos internautas que nos acompanham em mais uma edição da TV Sindmédico. Vamos tratar dessa questão da atenção primária, que é uma verdadeira farsa montada pelo governador com auxílio do nosso secretário de Saúde, que está trazendo transtorno não só para os profissionais médicos, mas está aumentando a desassistência à população. Doutor Gutenberg, quais são as queixas que foram apresentadas pelos médicos? Olha, nós tivemos queixas de vários sentidos. Desde o médico especialista que não aceitou mudar de área de atuação para a medicina de família, para o médico de família que trabalha nos centros de saúde. Nós tivemos ontem à noite os colegas especialistas que estão sendo desviados para trabalhar em atividade burocrática, Valdir. Veja a carência que nós temos de médicos especialistas, não tem especialista no centro de saúde, e o secretário de saúde está disponibilizando ginecologista, clínico e pediatra para atuar em auditoria médica, em funções administrativas, quando nós precisamos a população está sem essa assistência especializada nos centros e postos de saúde. Eu tive segunda-feira, na pediatria do Aramib, e a queixa lá é geral. Aumentou a demanda da pediatria nos pontos de socorro ainda abertos, por conta da falta de pediatra nos centros de saúde. Quer dizer, e você pega especialista e coloca para fazer auditoria em contas médicas, para fazer em atividade administrativa, além de ser um desvio de função, é um crime com assistência à saúde. Com certeza. Eu vou dar meu primeiro boa noite ao doutor Carlos Fernando, mas antes vamos dar boa noite quem está nos acompanhando aqui através do nosso Facebook, Arquimedes Castro, Luciana Garcia, Gabriel Menezes, e muitos comentários aqui que durante o programa nós vamos narrar. Doutor Carlos Fernando, o senhor esteve no Hospital Regional de Taguatinga, né? Como foi a conversa lá? Boa noite, Valdir. Boa noite aos internautas, Gutenberg. A conversa foi sobre os colegas que optaram por não ficar nas regionais deles e não optar por essa panaceia, né, essa palhaçada que é o Converte, realmente, que eu nunca vi no Brasil em lugar nenhum, e a gente está tomando essas providências, em você qualificar um profissional com meia hora de aula, meia hora de programa. Eu sou ginecologista, faço lá 2, 3 semanas de preparação, vou atender pediatria e clínica médica, onde já se viu uma barbaridade dessa. No mínimo incongruente. E os colegas que estavam lá são os colegas que não aceitaram essa situação e optaram por vir para os hospitais, para o hospital ou vir para o ambulatório. Todos tensos, todos os colegas tentando se adaptar ao que é possível, né? Mexendo com a vida dos profissionais do ponto de vista financeiro, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, né? Então, uma reunião que o governo pôs isso goela abaixo e a gente está dando a expectativa de tentar resolver isso da melhor forma possível aos colegas. Ok, doutor Carlos Fernando, dá meu primeiro boa noite também aqui a Mônica Braga, que está nos acompanhando. Doutor Gutenberg Fialho, tem alguma diferença do que ocorre na atenção primária do Riacho Fundo 2? Olha, no Riacho Fundo 2 a situação foi diferente. Veja como esse governo como essa gestão da saúde consegue causar problema em todas as esferas. Nós estamos com problemas com os colegas especialistas, porque estão cometendo essa atrocidade, não é só com o colega não, é com a própria assistência. Com os colegas que aceitaram fazer o curso,
fizeram um curso que é duração de mais de 6 meses, é um curso rápido, e estão querendo aplicar uma prova amanhã. Eu acho que a intenção de aplicar essa prova amanhã é para os colegas não passar e ter a justificativa de mandar para os hospitais e trazer os novos concursados, que são colegas recém-formados, que não têm ainda a competência, a habilidade, o conhecimento para atender na estratégia da saúde da família da forma que eles estão colocando, né? E agora, para surpresa nossa, os próprios médicos de família estão extremamente insatisfeitos também. Por quê, Valdir? Porque, amigos internautas, Riacho Fundo 2, exemplo, se montou uma estratégia de assistência em cima de dados desatualizados. Pegaram ali uma população, com dados de uma população de 2010, que é de 39 mil habitantes, e distribuiu as equipes. Nós temos hoje lá em torno de 80 mil habitantes, os dados reais de hoje. Sim. Então você trabalha, você projeta, você dimensiona a assistência médica para uma população imaginária de 39 mil habitantes, quando na realidade tem 80. E aí não tem agenda que aguente. A agenda aberta, a demanda espontânea, que é aquele paciente que chega e é atendido sem estar marcado, está além da expectativa. Por quê? Porque você deixou uma demanda aberta para 39 mil habitantes e tem 80. Então os colegas estão sobrecarregados, estão tem mais demanda espontânea do que pacientes agendados. A própria administração da unidade de saúde, para atender a demanda espontânea que ele não esperava, está diminuindo os pacientes agendados e estão transformando a estratégia de saúde da família em ponto-socorro, em atendimento em ponto-socorro. Isso vai ao encontro, doutor Kudenberg. Talvez uma verdadeira anarquia nessa política de saúde do senhor Humberto Fonseca. E não é uma queixa generalizada a falta de pediatra clínico? Como é que vão mandar especialistas dessas áreas para funções administrativas? É irresponsabilidade do nosso secretário, dos gestores atuais. Esse pessoal tinha que ter ficado nos centros de saúde, porque a estratégia de saúde da família não se faz só com médico de família, se faz com especialistas também, né? Então estão querendo inventar a roda novamente e causando transtorno para a população. Eu volto a repetir, os poucos serviços de pediatria que estão abertos estão sobrecarregados porque os colegas não estão tendo condições de resolver o problema das crianças e elas estão correndo para os pontos-socorros. E está sobrecarregando mais ainda o que já é precário. Ok, vamos dar uma rápida passada aqui em alguns comentários do nosso Facebook. Arquimedes Castro é a parte da estratégia da desconstrução do SUS. A Luciana Garcia, poxa, que desastre, absurdo e desmonte da atenção primária. A Mônica Braga coloca, posto do Lúcio Costa sendo destruído. Davi Fiore, a Secretaria de Estado de Saúde de Ceilândia está destruída. Lígia Cordeiro, fui médica do RF2, lá era o caos, está virando emergência o centro de saúde. José Fernando Vilela diz que 14 equipes do Saúde da Família não são suficientes para atender 80 mil pessoas do Riacho Fundo 2. Doutor Carlos Fernando, essa movimentação dos médicos da atenção primária se deve à contratação anunciada pelo governo de 118 médicos da família? Não se deve só isso não. Se deve a esse desmonte que eles estão fazendo e querendo, a qualquer custo, trazer o servidor para a área da emergência, tirando lá como o Gutenberg bem falou, da área de especialização que ele atende e desmontando isso. E o próprio colega da especialidade faz a estratégia da família. Eu fiz ambulatório durante 10 anos e a gente fazia isso, você está entendendo? Então, e também não sei se vai chegar a contratar esse 118 também. A gente não tem certeza disso. Se muitas das vezes isso aí não é mais uma distorção do que está vindo. Doutor Gutenberg, como essa situação da atenção primária, na atenção primária afeta a população? Olha, aumentando a desassistência. Você tem um subdimensionamento, não tem médico suficiente para atender e a população fica sem ser assistida, né? E o governo vendendo a imagem que está aumentando a cobertura, que é o que ele quer fazer, montar um discurso falso para 2018. Pega a estatística baseada em dados equivocados e joga aí que aumentou a cobertura, como nós estamos denunciando, que não aumentou. Na realidade, nós estamos descobrindo agora, já sabíamos, mas agora nós temos dados concretos de que o governo montou
né, ele planejou a farsa da assistência da atenção primária à saúde e aí montar o seu discurso para 2018. Então, o que nós estamos mostrando, a nossa finalidade é essa, é colocar, desnudar isso, mostrar para a população como eles estão enganados. Você tem poucos profissionais com a população que não é compatível com o planejamento que foi feito. Está muito além do planejamento. E aí a população chega nos centros de saúde e não são atendidos. Os colegas estão ficando até 8, 9 horas da noite atendendo a população. E olha o que o risco está correndo. Né? Não tem vigilante, nós temos problema com vigilantes, os centros de saúde estão sem vigilantes. Alguns postos são em situações de segurança precária e colocando em risco, inclusive, a segurança dos servidores. O Davi Fiore mandou uma informação aqui que desde o início da gestão da atual superintendência em Ceilândia, 17 médicos concursados da UPA pediram exoneração, né? Doutor Gutenberg, hoje o site do CRM, ele aponta a existência de 93 médicos de família e comunidade no DF, incluindo o secretário Humberto Fonseca, né, e o adjunto Daniel Seabra. Esse pessoal contratado tem preparação para fazer a função de generalista, atendendo clínica médica, pediatria e ginecologia? É o que eu falei ainda há pouco, são colegas recém-formados que ainda não têm o domínio, a expertise para atuar nessas áreas. E é o que eu venho repetindo, a pressa, a correria do governo é para montar o discurso para 2018, porque isso poderia ser feito. Nós não temos profissionais suficientes com residência médica para atuar na área. Por que o recém-formado? Por que a pressa? Por que é que não deixa os especialistas atuando até você ir contratando e formando especialistas para fazer uma coisa com qualidade, contínua, permanente e com consistência? Porque o governo precisa, mais uma vez, montar o discurso enganoso, demagógico de 2018. O governador, há 2 anos e meio, não se escondeu. Daqui para frente vai fazer o que ele gosta de fazer, política. Com certeza. Doutor Carlos Fernando, como fica, mas essa incongruência, né? Como fica a situação desses novos médicos? Eles não ficam em situação de maior risco profissional, fazendo atendimento sem devido preparo para isso? Com certeza, porque na verdade o médico com formação em família e comunidade, ele tem 3 anos de residência, né? Ele aprende um conteúdo importante de pediatria, de clínica médica e de ginecologia e obstetrícia. Saúde pública. De saúde pública, dentro de um contexto para dar o atendimento primário, para fazer uma medicina preventiva, para fazer uma medicina a nível de posto de saúde, de centro de saúde. E você pega o colega recém-formado, ele não tem essa base, você está entendendo? Então vai ser um tampa-buraco com baixa qualificação. Com certeza. A Mônica Braga, ela coloca um comentário aqui, o governo sempre bem na fita, pagando a bolsa imprensa. Aqui a imprensa é livre, o programa é de vocês aqui, sim, de médico, não tem bolsa imprensa do governo, não. A gente viu que no começo, doutor Carlos Fernando, no começo do ano, né, para reabrir a pediatria do Hospital do Gama, foi anunciada a contratação de 30 pediatras. 2 meses depois, o serviço foi novamente fechado, porque o pessoal pediu demissão. Corremos o risco que isso aconteça para os novos contratados também? Não tenha dúvida, nós fizemos visitas, especificamente no Hospital do Gama e em outras unidades, que a gente via que num turno de 6 horas tinha 1 ou 2 pediatras, quando tinham 2, um passava em enfermaria, o box da emergência, e o outro ficava atendendo ficha, né? Então, uma manhã lá, você tinha, por exemplo, 60 fichas da emergência, pacientes com 8 a 10, 12 horas de espera. E quando era atendido, e o médico necessitava solicitar um hemograma, algum exame de urina para a criança, alguma coisa, mais 8, 10 horas de espera para esse resultado e conseguir ser atendido de novo. Então tinha a mãe lá nas filas, nos bancos de fora esperando, que já estava no pronto-socorro há quase um dia, com a criança ali no colo, com essa situação. Então o colega não tem condição de trabalho, ele pede demissão pela falta de condição de trabalho. Na verdade é o seguinte, a impressão que eu tenho é que o governo contrata para dar uma satisfação à sociedade, mas na realidade ele não quer que o cidadão continue na rede, tanto é que ele não paga o salário direito, ele não paga as gratificações obrigatórias, como nós estamos já roucos de reivindicar e de reclamar e de denunciar, como a gratificação de titularidade e a gratificação e a insalubridade, que são gratificações obrigatórias, fora adicional noturno, entre outras coisas. Portanto, o governo paga mal, condições mal de trabalho, condições péssimas de trabalho, e não, além de pagar mal, ele não paga o salário correto. Então o colega entra e sai. Foi por isso que 17 colegas pediram demissão da UPA da Ceilândia. Além das péssimas condições de trabalho, além de uma gestão que promove o assédio moral, causa adoecimento nos servidores,
o cidadão ainda não recebe sua remuneração decente. E na opinião dos senhores, qual o motivo para o governo não adotar medidas para tentar manter os médicos contratados? Olha, o governo, eu acho que ele ainda não esqueceu o sonho da terceirização, da privatização, de trazer as organizações sociais. Eu acho que ele ainda Está vivendo nessa... Ele deve alimentar o sonho de ser reeleito e, no segundo mandato, trazer as organizações sociais. Então, ele quer manter o caos para tentar resgatar essa intenção do início do seu governo. Mais alguma rodada? Fica à vontade, doutor Carlos. Não, só complementando, eu acho que desde o início da gestão dele, ele não conversou com quem tinha que conversar, não se assessorou bem e foi copiar modelos que cada estado, cada capital tem o seu modelo de saúde que é diferente, você entende? Peculiaridades diferentes. E no fundo eu acho que o que eles querem mesmo é o caos para poder terceirizar. Isso aí já não tem mais dúvida disso. E os comentários aqui no Facebook ilustram muito o que os doutores estão colocando aqui. Vamos lá, a Lígia Cordeiro. Além da falta de preparo dos médicos para atender a medicina da família, o governo não nos dá condições de atendimento, sem sonar para atendimento de gestante, sem medicamentos para tratar hipertensos, não conseguimos encaminhar para especialidades. Davi Fiore pergunta como trabalhar sem condições e fala, mortes inevitáveis, podemos documentar e denunciar? Olha, nós temos denunciado, nós inclusive fizemos um levantamento do período de 12 meses, de agosto de 2015 a setembro de 2016, um aumento aí na incidência de mais de 1.000 mortes e óbitos evitáveis nesse período, que inclusive foi objeto de denúncia em que eu fui denunciar e fui ouvido na CPI da Saúde. Então, esses óbitos evitáveis não só deve denunciar, como deve encaminhar ao Sindicato dos Médicos para que nós, mais uma vez, encaminhemos ao Ministério Público. Doutor Carlos. Não, eu queria até te perguntar, que seria interessante, nós não temos imagem da reunião de ontem, né, para ver o estresse que a plateia estava, a angústia, a agonia, colega chorando na reunião de ontem, num estado praticamente quase um burnout instalado em toda a atenção primária da saúde, sabe? Vamos buscar. Se tiver, até interessante para que o colega esteja vendo. Se não tiver no programa, nós vamos colocar no site do Sindmédico. Por favor. Doutor Carlos, a Secretaria de Saúde ela pode mexer no horário de trabalho e intervalo de almoço de um jeito, de um dia para o outro, ou o servidor pode tomar alguma providência no âmbito administrativo ou judicial para manter uma regularidade? Ô Valdir, eu vou pedir para você repetir, porque o Gutenberg me atrapalhou. Ele falou um negócio. Repete a pergunta então para mim. Vai para os dois, ó, tá, colinha, né? A Secretaria de Saúde ela pode mexer no horário de trabalho, intervalo de almoço de um jeito, de um dia para o outro, né? Ou o servidor pode tomar alguma providência no âmbito administrativo ou judicial para manter uma regularidade? Essa irregularidade não pode. O trabalhador precisa de tranquilidade para trabalhar. Mudanças podem ocorrer, mas mudanças que sejam consistentes e permanentes. Mas não mudar toda hora, tirar o servidor da sua estabilidade. Até porque o servidor não é escravo. O período da escravidão já passou há muito tempo. Claro. Então essas denúncias são importantes. Chegaram ao sindicato, foi verbalizado isso na reunião de ontem. E nós vamos acompanhar direitinho isso aí. O Carlos Fernando já esteve hoje na superintendência, lá em Taguatinga, já conversou com a superintendente e mostrou os absurdos que estão sendo cometidos, questões administrativas e burocráticas tratadas através de WhatsApp, movimentação de médico de um centro de saúde para outro através de um comunicado de WhatsApp, sem documentar, sem oficializar. Isso aí também não pode, nenhum servidor tem condições de trabalhar nessas condições. Isso pode ser, inclusive, objeto de denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Eu queria só complementar isso daí, que foi falado lá na reunião, e eu falei, o nosso presidente Gutenberg já pegou isso com um punho de ferro dentro do jurídico do nosso sindicato, até com maior disponibilidade de advogados, que nós vamos individualizar caso a caso. Nós vamos tratar isso. O que der para ser de forma coletiva, vai ser tratado. Agora, o que não for, vai ser de caso a caso, protegendo o servidor e quem o servidor presta serviço, que é para a população. Carlos Fernandes, vamos voltar para os médicos recém-contratados, né? Os médicos recém-contratados que não estiverem recebendo as gratificações devidas podem entrar na justiça contra o governo ou estão impedidas enquanto estiverem no período probatório? Não, eles podem entrar. Isso vai ser tratado lá no sindicato. Os médicos já entram, já se sindicalizam e as medidas jurídicas vão ser tomadas em relação ao pagamento devido dos seus salários. Aliás, nós temos várias ações todas com êxito. Então, a questão da gratificação de titularidade, a questão da insalubridade, qualquer outra perda
que esse governo esteja provocando, procurar o sindicato, porque o jurídico está lá a postos para ajuizar a ação. Período probatório não é ganhar o que não deve, é ganhar o que deve. Com certeza. E teve gente que optou por fazer o curso do Converte porque acreditou que haveria uma preparação, né, para atuar como médico de família. Isso está acontecendo realmente? É mais uma enganação, né? Deram lá um módulo de 2 ou 3 módulos das especialidades e disseram que formaram o cidadão e querem aplicar uma prova, quer dizer. E outra coisa, acenaram com um colega que participasse para mudar de especialidade e que o colega continuaria no mesmo local de trabalho e agora estão encaminhando os colegas para as outras unidades. Quer dizer, é uma farsa, é um governo que engana, que manipula, que só traz transtorno aí ao servidor. Mônica Braga está falando que desde o primeiro dia de governo que ele não faz nada senão só reclamar. É por aí. Doutor Carlos Fernando, a Secretaria de Saúde ela tem usado esse instrumento do WhatsApp, né, como instrumento de comunicação oficial, até para avisar da remoção de servidores. Eu pergunto, isso é regular? Como deve proceder o servidor diante dessa informalidade? Não, isso primeiro é um absurdo, né? O WhatsApp não é para isso, nem tem legalidade para isso, né? O gestor tem que comunicar por escrito ao servidor toda a sua movimentação, todas as suas alterações e tudo mais, e tem medidas para isso. E outra coisa que a gente está vendo na secretaria é que portaria está tendo uma força que a gente nunca viu coisa igual, né? Então, são os absurdos que estão acontecendo. Então a gente está lá, o jurídico está aí para individualizar cada caso. A gestão pública, exatamente. A administração pública trabalha com atos formais, e não na informalidade. Isso demonstra a irresponsabilidade da gestão. A gente está cansado de dizer que como a gente fala lá na Paraíba, é uma cambada de irresponsáveis, inconsequentes. Como é que você administra através de WhatsApp na informalidade? O ato administrativo ele é formal. E nem falando. Você vai fazer isso, aquilo, tem que... Não existe, tem que formalizar. Formalizar. Doutor Gutenberg, a deputada Celina Leão, ela participou ontem na reunião. Qual foi o objetivo da participação da deputada nesta reunião? A deputada Celina Leão, ela tem sido procurada por alguns colegas, tem uma boa interlocução com o Sindicato dos Médicos, tem ajudado bastante ao movimento sindical nas demandas que chegam na Câmara. Ela, mais o deputado Raimundo Ribeiro e outros deputados são autores do PDL, do Projeto de Decreto Legislativo, que pretende anular as portarias 77 e 78, que ainda não foi colocado em votação, e o cuidado que nós tivemos de convidá-la foi exatamente para ela assistir, ouvir os depoimentos dos colegas e ter noção ali em loco, sentindo ali o desabafo dos colegas, da gravidade do que é essa política que está sendo implantada. E aí, no momento oportuno, ver se nós colocamos esse PDL em votação e, antes disso, fazer uma audiência pública, uma comissão geral, para voltar a discutir a implantação, já o modus operandi. E aí trazer o Ministério Público, CRM, a própria Secretaria de Saúde, os próprios artistas da Secretaria de Saúde, o Ministério Público do Trabalho, OAB, Comissão de Direitos Humanos, para discutir essa questão. Doutor Carlos Fernando, quais foram as definições tiradas dessa reunião de ontem? De ontem? Sim. Sim, a gente tem o grupo que optou por fazer o Converte, que vai fazer essa prova, e está sendo tomadas providências jurídicas em relação a esse modelo como foi implantado, né? Eu acho que isso já se recorreu às instâncias superiores em relação ao Conselho Federal de Medicina, em relação à Associação Médica Brasileira, até porque cada especialidade tem o seu protocolo, tem os seus segmentos, as residências médicas em relação a isso, né? Todo do ponto de vista de todo ponto jurídico. E para o pessoal que não aderiu ao Converte e aceitou de uma forma goela abaixo em que o governo implantou em cada superintendência, está implantando, nós estaremos discutindo caso a caso. E já estamos com uma reunião marcada para o dia 20, para chamar o pessoal que não fez o Converte e que está aceitando essa situação, negociando uma sobrevivência de trabalho, que a verdade é essa, né? O colega não teve outra situação. O governo não conversou, o governo impôs daquela forma. Ou você faz isso ou você faz aquilo, né? Em que está envolvido, como eu falei no início do programa, está envolvido financeiro, está envolvido mexer com a vida da pessoa no seu dia a dia, está envolvido filho, está envolvido a condição psíquica do servidor. Então isso já vem
para segunda-feira essa próxima reunião. E nós estaremos tomando as medidas necessárias para isso no decorrer desse tempo aí, discutindo isso, envolvendo também a Câmara e os órgãos que o Gutenberg acabou de falar. Doutor Gutenberg, resumindo, quais são as providências tomadas pelo Sindimédico? Nós vamos, na própria reunião, nós já elaboramos uma relação individualizando caso a caso. O colega que foi removido, que tem uma restrição, determinando que ele trabalhe naquele centro de saúde, que não foi obedecido e foi para o hospital. Aquele colega que é ginecologista, que está na atividade administrativa. Então nós vamos individualizar caso a caso e judicializar isso. E fazer aí a audiência pública ou a comissão geral. E estou também convidando para uma reunião segunda-feira às 13 horas no Sindicato dos Médicos, os médicos especialistas que aderiram ao Converte, porque eles estão com uma série de reclamações, nós precisamos também ouvi-los. E no dia 20, na segunda-feira seguinte, às 19h30 também, nós vamos realizar também no sindicato, aí com a presença de diversas autoridades, da superintendência da regional, do subsecretário. Vamos convidar, não sei se os artistas vão, né? Mas com certeza, CRM, OAB, Ministério Público do Trabalho e tal, e o Ministério Público, ProSUS, Provida e tal, para tratarmos da questão do médico de família do Riacho Fundo 2. Os colegas estão lá trabalhando com a agenda aberta, com demanda aberta, sobrecarregados e expostos. Sábado trabalhando no sistema de emergência sem nada, né, Gutenberg? Outra opção é uma palhaçada. Resolver abrir aí agora os postos de saúde no sábado. Para atender emergência, o que vier, o que aparecer. Por saúde. A Luciana Garcia, essa portaria precisa ser discutida com os servidores, né? Exatamente, ela coloca aqui. Falou, né? Falei. Tem que ser discutido com os servidores. Retiraram 5 médicos especialistas aqui do Riacho Fundo 2. Que pena, a população pagando por devaneios do governo. Tivemos hoje à tarde aí para discutir essa questão. Dia 20, estão todos convidados para discutir no auditório do Sindicato dos Médicos. Vamos convidar o CRM, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública e demais órgãos. E lógico, a própria Secretaria de Saúde. 19h30, segunda-feira, dia 20. 19h30. Vanderly Correia, realmente é inadmissível essa imposição do governo frente aos servidores. Querem a todo custo implantar as OS. Nunca a saúde foi tão maltratada. Médicos na UTI, a custas de aparelhos, socorro. Essa é a realidade. Situação da mata. Doutor Carlos Fernando, 20h31, horário de verão, horário de Brasília. Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso TV Sindimédico. Suas considerações finais? Pode ter certeza que o sindicato vai estar ao lado e junto com o servidor público nesse inferno que o governo está provocando, tanto para o servidor como para a população. Como a gente acabou de explicar aqui, lutaremos até o final para ver o melhor possível e tentar reverter essa barbaridade que foi feita. Doutor Gutenberg, nas suas considerações finais, aproveita e responda aqui ao Davi Fiore. Ele pergunta, erro ou ato proposital? Isso aí é ato programado, propositadamente programado, organizado, né? Na verdade, se bem que incompetência, inconsequência também, não pode se descartar isso, né? Claro. Mas com certeza tem um planejamento da destruição para retomar lá na frente essa política de organizações sociais. Suas considerações finais? Nós queremos agradecer aos internautas e dizer aos colegas médicos que nos assistem que compareçam os especialistas dia 13, às 20 horas no Sindicato dos Médicos, e dia 20, os médicos da Estratégia de Saúde da Família do Riacho Fundo 2. E dizer aos senhores que todas essas questões vão ser judicializadas. É importante trazer todas essas demandas para o sindicato. Ok, agradeço muito aqui a participação do doutor Carlos Fernando, vice-presidente do Sindimédico DF, doutor Gutenberg Fialho. Claro, fica à vontade. Eu terminei. Sim, fica à vontade. Tendo aqui um lapso. A deputada Celina Leão ficou de marcar uma comissão geral ou uma audiência pública para tratar desse assunto. É fundamental a presença de todos. Nós temos que mudar a dinâmica dessas comissões gerais, dessas audiências públicas, onde fica a mesa composta pelos deputados, pelos presidentes dos sindicatos, eles têm direito à fala e depois de um longo tempo é que a plateia se manifesta. Nesse evento não, nós vamos inverter. Nós vamos ouvir primeiro vocês, depois a mesa se manifeste. Porque as autoridades convidadas vão ter que
ouvir, sentir o desabafo, a revolta e a realidade que vocês vão levar para essa audiência pública ou essa comissão geral. Ótimo, então, compareçam e levem todas as informações, porque nós precisamos desnudar essa questão. Ok, mais uma vez agradecendo aqui a participação do nosso vice-presidente do Sindmédico DF, Dr. Carlos Fernando, participação do nosso presidente, Dr. Gutenberg Fialho, agradecendo a nossa equipe técnica, assessoria de imprensa aqui do Sindmédico através do Nico, mas agradecendo principalmente a você que participou, que ficou aqui colado com a gente, Luciana, Dafi Fiore, Mônica Braga, José Fernando Vilela, muitos aqui, Vanderly Correia, porque são muitos nomes, não dá para citar, senão é mais um programa para isso. Estaremos de volta na próxima terça-feira, às 20 horas, ao vivo, direto aqui no nosso estúdio TV Sindmédico. Tchau, tchau, boa semana.